Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Uma frase que está lá em Coríntios, que Paulo repreendia os coríntios, falando que naquela época, entre os coríntios, uns dizia que era de Paulo, outros dizia que era de Pedro e outros de Apolo, né? E Paulo explicava para eles que nenhum dos três ia dar salvação para ninguém, né? O único que dava salvação era Jesus. E naquele tempo os gregos, a igreja de Corinto, né, era uma igreja portuária, uma igreja muito, uma cidade muito portuária, muito grande da Grécia, né, muito importante. Atenas também era uma enorme, era a capital e também era muito grande, mas Corinto também ficava na beira do mar e todas as cidades que era beira-mar eram muito povoadas, né, porque desembarcava ali as mercadorias, né? Então era um povo muito culto. O grego era um povo culto, né? Por natureza. E a mesma coisa os romanos, né? Eles tinham muita cultura. Então eles tinham filosofia, essas coisas. Os grandes pensadores surgiram de lá, dessa região. Então eles procuravam sempre pessoas que tinham eloquência no falar. Eles davam muito valor para a eloquência, para a oratória, essas coisas que ele dava muito valor. Então, Pedro era uma pessoa eloquente, né? Apesar de não estudar nas escolas rabínicas, mas ele era uma pessoa eloquente, né? Um líder nato, né? Tinha muita facilidade de se expressar. E quando ele recebeu a unção do Espírito Santo, deu o que deu, né? Pedro, o homem que sustentou a igreja com suas palavras e ajudou muitos cristãos na época, né? Então Pedro era eloquente, como Apolo também, mais ainda. Apolo, além de ser eloquente, ele é uma pessoa que no começo não conhecia o batismo com o Espírito Santo. O Apolo, ele era um discípulo de João, e quando Priscila e Áquila, que era discípulo de Paulo, viu ele pregando na sinagoga, né? E chamaram Apolo de canto, porque eles viram que Apolo tinha conhecimento da palavra, mas ainda não tinha a unção do Espírito Santo na sua pregação. Tinha muita eloquência, era muito bom na oratória, mas não tinha ainda recebido o batismo com o Espírito Santo. Porque sabemos que é o Espírito Santo de Deus que traz a unção na palavra com que as pessoas sejam salvas, né? As pessoas se convertem mesmo, não é só com a eloquência da palavra, mas com a unção do Espírito Santo. As duas coisas são úteis. Então, quando Priscila e Áquila, um casal que era discípulo de Paulo, viram Apolo pregando, eles chamaram ele de canto depois da pregação, né? E expuseram o evangelho na íntegra para ele. Aí ele pôde compreender realmente, e dali eles já oraram para Apolo, e Paulo recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque ele falava que nem sabia que era ainda o batismo com o Espírito Santo. Porque na época de João ainda estava vivo, ele fazia discípulo de Jesus, né? E mandava ir. É que nem Jesus mandava ir de dois em dois e ia espalhando. E nessa época, já depois da morte de Jesus, que o Evangelho já tinha chegado no Mediterrâneo, na parte do Mediterrâneo, na Grécia, entre os gregos, entre os romanos. E ali já tinha discípulos de João já espalhados também pregando o Evangelho. Só que eles saíram antes do batismo com o Espírito Santo, daí do dia de Pentecostes. Muitos deles saíram e não receberam o batismo e não sabiam, tinham conhecimento nenhum ainda do batismo com o Espírito Santo, né? Porque eles saíram antes, fizeram a obra antes. Mas depois de muito tempo, muitos se acharam, né? Foram achados eles dispersos, e muitos deles receberam o batismo com o Espírito Santo e foram fazer a obra adequadamente. Mas vemos que Apolo tinha eloquência, né? E Paulo era uma pessoa que ele falava muito bem, tinha muita eloquência também, só que ele não queria se expor para esses povos da Grécia, porque o povo da Grécia estava querendo ver nele outra pessoa. Eles queriam ver uma palavra bem falada, uma palavra bem explicada, uma eloquência maior, né? E Paulo sempre se resguardava disso, porque ele mesmo fala que eu não fui ter com vocês com palavra de sabedoria, para que vocês não se firmassem em cima das minhas palavras de sabedoria. Você se firmasse no poder de Deus, na fé em Jesus Cristo. Então Paulo era diferente. Ele tinha tudo, mais do que qualquer um dos outros, né? Mas ele se resguardava de não falar muito bonito, de não expor palavras de muita sabedoria, porque sabia que as pessoas aí da Grécia, no caso de Coríntio,
outros países também, outras cidades, eles estavam buscando no pregador palavras bonitas, né? E era o que os gregos faziam, né? Os grandes oradores na época, os democratas, pessoas que falavam muito de democracia e filosofia, eles se expunham muito bem às ideias deles, mas não tinha fundamento, né? Porque fundamento é conhecer Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Para eles era difícil compreender isso, né? Porque lá tinha vários deuses, né? E quando Paulo chegou pregando um Deus que ninguém podia ver, mas podia sentir, para eles foi muito difícil. E Paulo pregava de uma forma diferente, que eu não queria pregar um Jesus com aparência, através das palavras com aparência, mas palavra com poder, para que pudesse fazer efeito na vida daqueles que ouvia. Então essa era a diferença entre Paulo, Pedro e Apolo, né? Paulo tentava não deixar com que as palavras de sabedoria sobressaíssem sobre o poder de Deus na sua vida. E então essa era a diferença de cada um deles. Amém?